Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Então, se você já viu o primeiro episódio, está aqui no segundo, eu acho que a gente pode falar oficialmente. Oi, tudo bem, Zers? Vocês são os nossos tudo benzers. Na verdade, a gente escolheu o nome do programa só pra isso. Pra poder fazer essa piada. Então, a gente falou que ia falar de comunidades, né? Só que tem um assunto muito em voga aí essa semana que eu acho que vale a pena falar, porque, assim, comunidade, na verdade, é um coletivo de humanos, né? E aí, o que é um humano? Afinal, essa semana um robô teve que provar que não era humano. A gente já se acostumou a provar que a gente é humano, né? Exato. Tiveram que cortar um pedaço da roupa de um robô chinês na apresentação para mostrar que era realmente um robô Tava andando bem. que estava andando muito bem. Eu ainda acho que pode ter sido Eu ainda uma mulher acho com um também. problema na perna. Eu cheguei a cogitar isso, mas não sei também. Tinha tá. um remeleixo, uma graciosidade, um remeleixo natural. Sim. Tava andando. Apesar de que o modelo. Como chama mesmo? O modelo chinês eu não estou lembrando agora. Enfim, mas ele segue. Eu tava pensando, né? Ele segue esse padrão que é como se fosse uma roupinha de esgrima, né? O Neo também é assim. Eu acho um pouco red flag, né? Pra que vai ter que usar ele de esgrima? Vai lutar, vai usar uma espada. E o robô russo, então? O robô russo não, o robô russo não usa roupinha de esgrima. Mas ele também não sabe andar. Nossa, o robô que parecia que realmente estava bêbado e tropeçou no palco. Muito boa aquela cena, né? Ele já começou andando meio mal, né? Andando meio mal. Uma música de rock lutador, né? Não, isso aí não usaram depois, não. Eu acho que tava na cena. Ele já tava meio... o que acontece? Se a gente for falar pra alguém, uma criança, alguém falar, imita um robô aí, a pessoa vai fazer assim, né? Aquele chinês, ele tava, tipo, pessoa, né? E aí abriram tal, até o osso mecânico e tal, pra ver que não, é um robôzinho e tal. O russo, ele não anda meio que assim. Ele parecia que tava movido a vodka, né? Ele parou pra dar um oi. Epa! Caiu. As pessoas que estavam do lado carregaram ele bêbado, que foi meio sereia, assim, né? Ele foi sendo arrastado meio sereia. Tentando cobrir a cena, assim, botaram uma toalha, um pano embolado, enfim, vale a pena aí procurar, parece uma... Robô Idol. Pois é. Tem o querido Neo também. O Neo, que é o norueguês, né? Que realmente... Também tem a roupinha de esgrima. E esse daí também é assustador. Esse é bem esgrima. E o mais louco é assim, é que ele realmente faz as coisas muito, muito básicas, assim. Para ele poder pegar uma água para você, demora 1 minuto e 7. Sendo que a água também é ali, você fica olhando ele indo devagarinho, fazendo tudo. Você fala assim, não era mais fácil só levantar e pegar a água, né? Por quê, né? Por que a gente não quer mais fazer isso? Não, muito louco. E assim, parece que para fazer as coisas mais complexas você precisa de um assistente que vai telecomandar ele via internet, que vai usar um controle de realidade virtual e controlar as mãos dele para fazer as coisas. Então, para tarefas de casa mais complexas, tipo lavar louça, que você não quer que quebre nada, você precisa contratar uma pessoa que vai estar no outro lado do planeta, por exemplo, um salário microscópico, pilotando o seu robô para você. Nossa, que boa ideia. Então olha só que legal, né? E ele só funciona acho que 4 horas por dia, porque além de você pagar acho que $20 mil, né? Você tem que pagar as horas que você usa ele, porque na verdade é a hora de alguém, mais a linha até achar essa pessoa e tal. É surreal, né? Mas, pô, tem a vantagem, você pode acordar de madrugada, por exemplo, pra fazer um xixi e tá o robô lá parado, se olhando no espelho. Então, os milionários decidiram que eles querem isso, que eles querem, os bilionários, né? Que eles querem pessoas robóticas fazendo trabalho para eles, porque as pessoas normais são muito chatas, né? Muito... eu acho que tem um pouco a ver com essa dificuldade de lidar com o outro. Uhum. Então, inclusive é o que está tendo um movimento também essa semana da volta do presencial total, né? Que os caras... trabalho presencial? Que eles estão querendo ter um controle absurdo da pessoa e ver que o corpo da pessoa está ali, né? Realmente na empresa com você, para você poder monitorar e mandar e controlar, né? Então, robotizar. Então, pois é. Então assim, poxa, o que acontece com essa relação com o corpo, né, que a gente tem e
como que as comunidades precisam da presença, né? E o que é a presença quando você está falando de uma comunidade do mundo onde existem robôs, onde existem pessoas comandando robôs, né? Então... A gente está no movimento de robotizar os humanos e humanizar os robôs. Né? Mas muito louco o que a gente está vivendo, né? Agora, essa coisa de comandar o robô à distância também, eu acho isso completamente... Não, fora as questões, né, da pessoa poder ver o que tem na sua casa, né, a pessoa poder... Parece um espião. Eu já sou desconfiada com aquele que aspira. Esse aí eu não vou nem comentar, mas esse aí oficialmente, né, a pessoa tem. Mas e o do nosso querido Musk? Você falou que ele mentiu. Ah, tem uma cena engraçada que também vocês podem pesquisar, que ele está jogando papel, pedra, tesoura com uma pessoa, e aí ele fala assim, como é que joga esse jogo? Eu não sei. Aí o cara fala, não, você não sabe? Como assim? Aí ele vai lá, explica, faz os gestos, e aí o robô joga com ele, e a partir daí ele sempre ganha. Não tem como o ser humano ganhar nunca. Fala assim, pô, mas você está trapaceando, por que você sempre está ganhando? Né? Aí o robô explica, na verdade, quando eu pedi para você explicar, eu te enganei, porque eu já sabia o jogo. Só que eu pedi para você fazer isso para poder monitorar e mapear os seus gestos, precisamente para saber os seus trejeitos, para poder identificar quando você vai fazer cada um dos movimentos. Eu não sei se isso daí foi real mesmo, ou se foi uma peça de marketing também. Porque tudo isso. A gente tem inclusive o robô com voz caindo. Inclusive pode ter sido gerado por IA, né? A vídeo a parada é que assim, a gente já não sabe mais nada do que é verdade. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, então. Isso me lembrou daquela história também do modo pensar, né? Do DeepSeek, né? DeepSeek. Que eu estava te contando. Pois é, então, porque a inteligência artificial está evoluindo, né? Então, uma das grandes evoluções recentes, não tão recentes, né? Já tem mais alguns meses aí, cada 3 meses a IA tem evoluções muito loucas, né? Mas surgiu um concorrente forte para o ChatGPT, chinês, e até gerou alertas e baixou bolsas e ações, né? Que é o DeepSeek, que é uma IA que conseguiu, com muito menos recursos, um modelo totalmente open source, né? Conseguiu bater comportamentos assim, dos top do ChatGPT e tal. E o que eles trouxeram de novidade é um modo de processamento que chama modo do pensamento, thinking mode, né? Que a IA, assim, que você faz uma pergunta e ela tem que gerar um texto para você com a resposta, né? Agora, eles pensaram e falaram assim, se a gente colocar um pouquinho a mais de texto e falar assim, isso aqui é o seu rascunho, você pode escrever o que você quiser aqui. O rascunho da IA, é o rascunho da IA. Então você pode escrever o que você quiser aqui, o que você estiver pensando, para ajudar você a chegar numa resposta mais consistente. A gente assim, não sai falando direto aí, toma um tempinho. O usuário não vai ler necessariamente o que tiver nesse espaço de pensamento, né? E aí, só que acontece que a evolução disso daí começou a ficar tão interessante que esse espaço de pensamento começou a ser escrito numa linguagem alternativa. Primeiro começou resumindo, né? Até aí tudo bem, rascunho, usa a palavra cortada, tá. Para ele poder ter mais espaço ali para pensar. Tá, ok, pensou rapidinho. Só que começou a virar umas linguagens bizarras. E aí os avaliadores, né, que estavam olhando começaram a perceber isso e falar para ele assim, não, você tem que escrever ali no espaço de pensamento em inglês, né, de uma forma que seja legível. Porém, né... Pera, então o seguinte, o que aconteceu foi que a IA começou a escrever um próprio código, língua, coisa criptografada dela mesma. Isso. Para que só ela entendesse. Não necessariamente isso, talvez para acelerar o pensamento dela, ou para ser mais otimizada, mas o problema é que se fosse do jeito que só ela entende, o ser humano não ia conseguir entender. Qual foi a linha de raciocínio? Exatamente. Então o pessoal começou a ficar com medo disso e falou assim, não, você tem que escrever ali em inglês. Só que aí a IA entendeu o seguinte, ela falou, peraí, mas você não falou que não ia ler e que aquilo lá não era importante? Então ela começou a dissimular o que ela escrevia em inglês naquele pensamento para o usuário poder entender o que ela pensou e entender as conclusões que ela tomou ali com base naquilo. Ou seja,
muito assustador, né? Então, resumindo, né? São várias tentativas aí de fazer IAs, fazer robôs, né? E com isso replicar o ser humano que seria perfeito, que seria controlável, que seria sempre seu amigo, né? E que nunca vai poder te enganar, nem... Fala o que você quer. E assim, com isso a gente... Porque o que eu enxergo é que a gente perdeu um pouco essa capacidade de viver em comunidade. Principalmente por causa da internet, da evolução da tecnologia, do capitalismo, que meio que faz a gente viver de forma isolada, né? Cada um tem que ter a sua caixinha, a sua geladeira, o seu fogão, tudo replicado, copiado, igualzinho. A gente parou de compartilhar, né? Parou de realmente compartilhar a vida com as outras pessoas, a não ser que seja dentro de um aplicativo, né? Tipo um Uber da vida, que você vai lá e acessa o carro, compartilha o carro. Mas assim, como que a gente consegue visualizar um mundo onde a gente seria capaz de voltar a viver em comunidade, voltar a reaprender a colaborar com outros seres humanos, né? Que não 100% do tempo vão te obedecer, vão fazer exatamente o que você mandou e vão ser sempre seus amigos e tal. Quer dizer, como que a gente consegue reaprender essa colaboração humana, né? E voltar a viver em comunidade? Porque esse caminho que a gente está indo tem uma boa chance de estar levando para uma crise absurda, né? Então, assim, o ponto é esse. O que a gente precisa, sei lá, exercitar, estudar, aprender? Como que a gente pode imaginar um mundo onde a gente retoma essa vida em comunidade, né? Concordo. Eu acho que o caminho é isso, conviver, presença, né? E conviver com a diversidade, com os conflitos, porque eu acho que esse caminho é isso. Eu quero algo que me agrade, que só faça o que eu quero. Então, como é lidar com alguém que pode não concordar, que pode querer uma coisa diferente, ou colaborar, ou co-criar, às vezes é isso. Eu tô trazendo um amarelo, você tá trazendo vermelho. Ou a gente vai pintar listras, ou vai pintar um laranja, vai fazer uma outra coisa. Então, não vai ser uma coisa só amarela, não vai ser uma coisa só vermelha. Então, é se abrir para o que a outra pessoa quer. É uma entrega, né? No fundo é isso. Eu acho que a gente está num estágio traumatizado, um estágio de trauma que é isso. É difícil entregar e relaxar e confiar de que a outra pessoa vai fazer uma coisa boa também, não vai te atacar, não vai fazer uma coisa ruim, enfim. A gente, muitas vezes a pessoa fica sempre num estado de alerta, procurando identificar no outro qualquer indício potencial de que ele é o inimigo, de que ele é do outro time, de que ele é do outro lado da política, ou que ele pensa diferente de você. E aí, se você percebe isso, você automaticamente já quer separar, excluir, falar, não, essa pessoa não dá, essa pessoa tem problema, essa pessoa, sabe, não tem como. E aí já vai criando mais separação, né? Então, acho que o desafio é esse, a gente entender que somos todos um, né? Que, na verdade, somos todos humanos e a gente está compartilhando um planeta, né? Apesar de que tem bilionários por aí que querem ir para outros planetas, em vez de usar o dinheiro, um pedaço, uma fração desse dinheiro para resolver problemas que a gente tem aqui, né? Então, acho que o ponto é esse, né? Tipo, porque eu acho que a gente perdeu bastante dessa capacidade de colaborar, que existia muito mais forte na época mais tribal, assim, né? Que a gente morava, né? A vida não era tão complexa assim, então a gente podia se dar mais tempo, a gente podia assumir um pouco mais de erro, podia aceitar um pouco o comportamento do outro, né? Porque imagina assim, você está lá numa tribo, aí vem uma outra pessoa morar e faz uma casa do seu lado. De repente você não gosta tanto assim dessa pessoa, ou sei lá, tem algum problema, uma dificuldade de comunicar. Como é que você lida com isso? Como é que você cuida disso, né? Não era perfeito também, né? Mas eu acho que uma questão é que talvez não existisse essa palavra colaboração ou cocriação, até porque era mais próximo do normal. Né? E à medida que a gente foi se distanciando, a gente precisou dar um nome para isso para poder voltar. E eu acho também, falando em voltar também, eu acho que é interessante fazer essa volta para a tecnologia, porque se a gente fala assim, tá bom, então vamos morar em comunidade, vamos fazer, e aceitar o próximo, e ecovilas, eu acho que isso não vai ser assim tão cor-de-rosa, não está sendo, inclusive várias iniciativas que eu conheço
já vi, já pesquisei, já vi acontecerem, às vezes não é muito simples. Então, fazendo essa volta, eu acho que a tecnologia, na medida certa e com sabedoria, ela pode ajudar também esse caminho, porque ela ajuda a dar clareza em vários tipos de acordos, né? Uhum. Vários tipos de situação e organização que nos ajudam a confiar, a ter esse caminho de confiar no outro, né? Porque senão você fala assim, não, vamos só dividir uma terra ali e aí a gente mora um do lado do outro, vai dar tudo certo. De jeito nenhum. Quem já tentou ouvir qualquer coisa dessa, não é tão simples. Eu acho que já também não era, mas hoje em dia a nossa vida está muito mais complexa. Talvez a gente tenha muito mais feridas no sentido de confiar no outro, né? Então, quais são, por exemplo, os tipos de formas que a tecnologia pode ajudar nesse caminho de volta? Então, até lembrando, né, daquele projeto que a gente falou do Mobilive, eu acho que uma coisa que dificulta a convivência em comunidade e com outras pessoas é esse conceito exacerbado da posse, né, de você falar, isso aqui é meu, ninguém tasca, e aí você vai começando a controlar um monte de terras, um monte de coisas, principalmente a posse de terras, né, é uma coisa que causou muitas feridas aí entre as guerras, né, as brigas grandes dos seres humanos. Enquanto a gente entendendo que esse planeta é de todo mundo tem direito a viver nele, né, muda um pouco essa relação, né? Então, assim, se a gente conseguisse usar a tecnologia para garantir o acesso, né, da terra ou dos recursos de forma transparente e visível, que as pessoas pudessem confiar que não vão ser passados para trás, porque a posse de terra também vem como uma forma de defesa, né? De você falar assim, não, eu estava ali de boa, aí veio uma outra pessoa, eu quero falar para ela sair, como é que eu faço? Eu tenho que dizer que a terra é minha, né? Porque se a terra é minha, ela não pode estar lá. Então é um jeito de você se defender também de todo tipo de dificuldades de relação, né? Você põe uma barreira e fala, isso é meu, isso aqui não pode, daqui você não passa. Então, assim, uma outra coisa que a gente perdeu também e que poderia retomar através de tecnologia é esse conceito de você conseguir atuar para o coletivo. Eu estava até te falando, né? Quer dizer, que hoje em dia, mesmo quando você vai para o trabalho, muitas vezes está fazendo isso não para fazer uma coisa para o coletivo, mas porque você quer ganhar dinheiro. Você precisa de dinheiro, então você vai para o trabalho porque você precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro para poder pagar as suas contas. Então a gente vive numa sociedade onde você pensa quase 90% do tempo em você. E não em falar, vou fazer uma coisa por outra, vou fazer uma horta comunitária, vou cuidar desse espaço porque mais gente usa. Então a tendência é a gente realmente cuidar só da gente, porque ninguém mais está cuidando, né? E o próprio Estado, que teoricamente deveria cuidar, ele também não está nem aí. Ele cria regras cada vez mais duras, cada vez mais excludentes, né? Então, assim, como que a gente consegue também, às vezes através da tecnologia, criar transparência, acordos, regras, né, que permitam a gente cuidar melhor do que é coletivo, né? Então, tudo isso tem a ver com esse projeto também que a gente estava criando aí, né? Em termos práticos, por exemplo, essas ações coletivas, elas podem ter mais visibilidade através da tecnologia. Eu não estou falando só de, a gente filmou e botou e divulgou, mas você tem, por exemplo, uma DAO, que é Decentralized Autonomous Organization. São organizações distribuídas em rede. Né? E isso é um termo tecnológico, ou seja, tem uma maneira que isso funciona e que é possível, através do blockchain, você votar decisões em vez de ter uma reunião infinita, em que todas, né, as partes às vezes não se sentem ouvidas, às vezes tem uma voz que ressoa mais que outra. Se for um número maior, sei lá, mais de 30, 50, já fica praticamente impossível ter uma reunião assim efetiva, né, para resolver alguma coisa. Então, através de uma DAO, por exemplo, isso poderia ter uma espécie de votos de várias formas, por peso, por exemplo, não só um sim ou não, né? Então, é um dos exemplos que isso pode acontecer. Ou selos, por exemplo, de alguma ação que você fez para o coletivo, isso fica registrado e aí você tem um certo mérito para tomar outro tipo de decisão, né? Então, isso assim, na verdade isso é infinito, eu estou dando alguns exemplos do que já foi feito, né? Mas é uma forma, digamos, de botar a ordem na casa e tornar visíveis muitas ações que são positivas, né?
Então é uma maneira da gente fazer esse caminho de volta já numa sociedade que está mais complexa e está mais volumosa, né? Sim. Porque o blockchain ele traz essa característica interessante que é a imutabilidade, né? Você poder registrar uma coisa de forma que todo mundo pode considerar que aquilo é real, é verdade e ninguém pode desfazer aquilo. Porque hoje, se você tem uma conta no banco, você tem lá um saldo, de repente, se o banco não gosta mais de você, ele pode bloquear seu saldo, o governo pode bloquear seu saldo, ou a empresa que você trabalha pode bloquear o seu acesso, ou o prédio que você mora pode bloquear o seu acesso à sua casa. Então, assim, tudo isso pode ser feito dentro de uma lei ou pode ser feito de forma arbitrária, né? Então, os acordos entre seres humanos foram existindo para tentar padronizar isso daí e dar segurança para as pessoas, ao mesmo tempo que dar liberdade. É sempre essa dificuldade, liberdade versus segurança, né? Então, o blockchain, através dos contratos inteligentes, ele consegue padronizar essas relações e, ao mesmo tempo, permitir que tudo aquilo seja guardado de forma segura e imutável, né? Então, você não vai ter uma pessoa que vai conseguir chegar e desfazer aquele seu selo que você tem de ter ajudado uma comunidade assim assado, entendeu? Então, a sua reputação que você conseguiu, ou então o dinheiro que você tem, tudo isso dentro do blockchain fica de uma forma muito mais segura, tanto para a pessoa quanto para o coletivo, de que aquilo vai ser preservado, né? Então, assim, dentro dessa visão, a gente acredita que, né, que, por exemplo, um projeto como esse do Mobilive, onde você teria um título, né, que seria como se fosse um selo, que te permite habitar uma casa, que seria uma casa móvel, né, uma tiny house sobre rodas, que pode docar ou estacionar em centros ou hubs, né? E aí você tem, quando você tem esse título, você tem o direito permanente de moradia numa casa desse tipo, né? E aí você só teria gastos ali ou gastos coletivos do centro, né? Que você tá, tipo, sei lá, limpeza, alguma coisa assim. Mas esse tipo de coisa, ele evita você ter a posse física de um objeto, você tem a posse virtual de um objeto, que te dá acesso, ao invés de te dar a posse final e física, né? Porque isso é possível através da tokenização, né? Que na verdade eu acho que ela tem a possibilidade de diluir um pouco essa questão da posse, né? Então pode ser que uma casa, por exemplo, seja de várias pessoas ao mesmo tempo, através dessa tokenização, ou de porcentagens em que isso é alugado e que a pessoa recebe um retorno ou não. Então, é uma forma de dividir uma coisa, um real, em pedacinhos, digamos, não fisicamente, mas em termos de valor. Pedacinhos virtuais. Em pedacinhos virtuais, em termos de valor, e que essa posse, ela é de alguma forma diluída e que ela pode também transicionar de forma diferente, ou seja, eu posso vender 30% de uma casa, não a casa inteira. Posso vender 10% para um, 5% para outro, 5% para outro. Enfim, isso flexibiliza bastante e dilui bastante essa questão da posse. Ela quebra um pouco, sai da caixa, né? De alguma forma, assim. Porque acho que na minha visão, o que dificulta a gente viver em comunidade, em sociedade, é justamente não ter espaço para discutir sobre os acordos e não ter como implementar uma mudança de acordos, né? Tudo hoje é muito difícil, a parte jurídica é muito difícil, a parte de legislação tem que passar por N esferas e camadas, que tem muita corrupção envolvida. Então, assim, quando você traduz essa complexidade para uma coisa que seria dentro de um blockchain, que seria uma coisa que você tem acesso a escrever e a modificar dentro de determinadas condições, né? A ideia é que você dá acesso para criar novas formas de se relacionar ou novas formas de reconhecer valor, reconhecer propriedades, né, e acessos, de forma que a gente recupera esse poder, né, que a gente tem de fazer os acordos, porque hoje ficou tudo terceirizado de uma forma tão complicada e baseado em acordos arcaicos de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que não fazem mais sentido no mundo de hoje, né? Então, como que a gente consegue redesenhar essas regras do dinheiro, as regras dos acordos,
de posses, então assim, De convivência. então acho que é um pouco esse caminho aí, né, que pode ser um caminho, né, para tá tudo bem de alguma forma. É o que a gente está tentando, né? Fazer ficar tudo bem de alguma forma. E também estimular o diálogo, né? Então, sei lá, se surgir alguma dúvida, alguma questão que queira comentar, eu acho que se alguém quiser comentar aí embaixo vai ser super legal pra gente saber como isso está chegando. E com certeza a gente vai considerar para algum próximo, tá tudo bem. É isso aí. Então, gratidão aí pelo tempo e seguimos. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem.